E agora com vocês, Edinho. Ele já é conhecido, né? Já é de casa, já é prata da casa. Bem-vindo, meu amor. Ela até vai deixar eu usar o microfone dela hoje. Falei assim, eu quero aquele que você usa lá. Vocês sabem que outro dia veio o Alan Vilches, esteve aqui, não sei quem estava aqui vendo. E aí quem foi apresentar o Alan Vilches, assim, foi uma apresentação épica. Pegaram assim um papel assim, Alan Vilches, aí foi lendo aquele monte de coisa que ele era, né? E aí eu fiquei pensando, eu queria que um dia fizesse isso comigo também. Mas aí outro dia eu fui escrever quem eu era num papel, deu uma linha só. Aí eu falei, não precisa do papel, ele pode chegar lá e falar só o Edinho mesmo. Mas que nós todos possamos nos tranquilizar, para a gente poder absorver as energias e bênçãos da misericórdia divina que envolve cada um de nós nesta noite, energias capazes de transformar as nossas qualidades físicas e também dar uma trabalhadinha lá nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, dar uma melhorada neles. Então que nós todos possamos assim buscar essa tranquilidade, captar, absorver estas bênçãos e que a gente possa sair daqui muito mais fortalecidos em todos os aspectos. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês, nesta noite. E hoje, a Carla, eu não sabia que você ia ler esse monte de coisa aqui, de falar aqui de Jesus, hein? Sabia desse trem, não. Eu vou aproveitar, falar um pouco dele também. Porque assim, ó, nós estamos aí, ó, próximo de uma data bem legal, né? Que é a Páscoa, né? E quando a gente fala em Páscoa, a gente lembra do quê? Com certeza, do ovo de Páscoa, menos de Jesus. A gente fala assim, está chegando a Páscoa, a gente pensa no ovo de Páscoa, né? Então a gente fala, falou em Páscoa, ovo de Páscoa. Mas assim, e claro, depois, se alguém falar, não, mas não é do ovo de Páscoa que eu estou falando, aí a gente pensa em Jesus, né? Aí a gente lembra de, Páscoa é a ressurreição de Jesus. Que nem a Carla estava falando agora há pouco aqui, né? E aí é interessante a gente dar uma olhadinha nisso daí, eu achei bacana isso daí, para a gente pensar assim, o que tem a ver com a gente, a vinda de Jesus aqui neste mundo? Porque o pessoal fala assim, Jesus veio aqui para morrer por todos nós. É isso? Claro que não. Jesus veio aqui para morrer por nós e nos livrar dos nossos pecados. Mas que coisa, Jesus não livrou a gente de nada não, né? Então como que é Jesus? Bom, primeiro, que Jesus já era famoso antes dele aparecer aqui na terra, vocês sabiam disso? Jesus já era famoso antes de aparecer aqui na terra, porque os judeus já esperavam Jesus, os profetas já diziam que iria vir um Messias que seria o Salvador. Jesus seria o Salvador. O que a gente entende por Salvador? O que a gente entende por uma pessoa que vai salvar? Vai resgatar, vai nos livrar de algum perigo, vai resolver algum problema nosso, vai nos ajudar. Isso é um Salvador. E aliás, era tudo que eles precisavam na época, diante de todas as dificuldades que eles tinham. Era tudo que eles queriam. E a esperança deles estava fincada na vinda deste Salvador. E tem mais. Quem queria anunciar que o Salvador tinha chegado? Era o tal do Elias, que era um profeta lá muito conhecido na época. O Elias é que ia indicar quem era o Salvador. E aí, inclusive, já fica aquela ideia de que se realmente o Elias viesse para indicar o Salvador, seria a prova do quê? Da reencarnação. E o duro que isso aconteceu. E sabe quem que falou isso? Jesus. Porque Jesus virou para o pessoal lá da época e falou assim, eu falo para vocês aí que o Elias já veio, é o João Batista. Já estava reencarnado lá. Mas aí eles estavam esperando esse Salvador. Agora, qualquer um de nós podemos ser um Salvador? Aí eu olho para mim e falo assim, eu acho que não, eu não. Porque como é que tem que ser um Salvador? Como é que tem que ser alguém para ajudar alguém, para mudar a vida de alguém, para solucionar um problema de alguém? E mais, essa seria uma salvação, não era de uma pessoa só, era uma salvação coletiva.
Então, isso era da comunidade inteira. Então, como é que teria que ser esse cara que ia vir fazer isso? Tinha que ser extremamente inteligente, capaz, poderoso. Alguém falou poderoso aí, ouvi alguém falando isso. Teria que ser alguém muito poderoso. Então, eles estavam esperando alguém muito poderoso, que pudesse chegar aqui e exatamente fazer aquilo que eles precisavam, aquilo que eles queriam. E aí nasce um menininho lá, numa manjedoura lá, pobrezinho, tadinho, pobrezinho. Mas quando ele nasceu, ele já começou a fazer o quê? Ele já começou a movimentar as autoridades locais. Porque quem que veio visitar Jesus quando ele nasceu? Os 3 reis magos. Vieram visitar Jesus, dar as boas-vindas para Jesus. E eu imagino que os reis chegaram para Jesus, e na manjedoura, bebezinho, desdentado, careca, né? Chegaram para ele e falaram assim: Jesus, você não sabe o que você fez. Você não sabe que jeito que é isso aqui. Você não sabe a fria que você entrou. Não, estou brincando. Eles não falaram isso para Jesus, não. Mas se fosse eu, acho que eu ia falar. E eles ainda trouxeram os presentes para Jesus. Porque aquilo que eles trouxeram na época lá não se dava para qualquer pessoa assim, não saía, né? Vocês lembram o que eles trouxeram de presente lá? Mirra. É incenso, né? O que mais? Ouro, não tinha ouro? Ouro tinha, né? Ouro, incenso e mirra. E se fosse hoje, o que a gente ia dar de presente se nascesse alguém assim aqui? Um pacote de fralda, hoje em dia dá uma... Não, hoje em dia a gente teria que dar assim um Camaro, um celular, um iPhone. Sou candidato a Salvador. E eles levaram lá os presentes para Jesus e tal. E os reis magos encontraram com quem? Com o rei Herodes. E aí começaram a trocar conversa com o rei para saber se realmente aquele era o Messias, para saber se realmente aquele era o Salvador. Então eles queriam mais informações, e aquilo trouxe uma polvorosa lá na comunidade, e principalmente colocou uma pulguinha, como a gente diz, né? Colocou uma pulguinha atrás da orelha de quem? Do rei Herodes. Porque o rei Herodes pensou assim com ele: meu Deus, se isso for verdade, o que vai acontecer? Estou lascado. Esse cara vai tomar conta de tudo aqui. E lá, como todo mundo, na época, já bem evoluído, já bem esclarecido, inclusive o rei Herodes, assim, acostumado a resolver problemas, passou uma determinação do seguinte: mata todas as crianças nessa cidade aí. Pega aí onde mais ou menos a gente imagina que ele nasceu e mata todo mundo. E aí, os soldados do rei saíram e entravam nas casas e faziam o quê? Realmente sacrificavam as criancinhas daquela idade. Só que os pais de Jesus receberam essa informação por um espírito protetor. Que o espírito protetor, com toda a luz, com todo o esclarecimento, com todo o conhecimento que tinha, chegou nos pais de Jesus e falou assim: gente, vaza daqui que o bicho vai pegar. E aí o que eles fizeram? Pegaram Jesus e fugiram para o Egito. E ficaram lá um tempo. E o rei achou que tinha acontecido o quê? Bom, se tivesse alguém nesse meio aí, do jeito que eles estão falando mesmo, esse Salvador aí, já está tudo certo, que eu já resolvi o problema. O que acontece depois de um tempo? Jesus volta e começa a dar sinais de que realmente era aquele que o povo aguardava. E ele começou a pregar, e ele começou a falar, e ele começou a fazer coisas, a movimentar situações que as pessoas não tinham como contestar, de que realmente ele poderia ser o Salvador. E aí todos nós sabemos, né, tudo que Jesus andou fazendo por lá. O que Jesus fez na época que ele esteve aqui? Alguém lembra alguma coisa? Aliás, está chegando agora a semana na TV aberta agora, na sexta-feira, né? Que é sexta-feira que a gente fala, comemora a sexta-feira santa, né? Que de santa não tem nada, né? Simplesmente o dia que nós crucificamos Jesus. E é santa. E aí,
a gente liga a TV aberta, o que acontece? Tem 300 filmes de Jesus lá, passando a vida de Jesus, aquela tudo que aconteceu. Tal. Então lá no filme mostra o que ele fazia. Simplesmente ele começou a fazer coisas, né, que as pessoas ficavam boquiabertas. Vocês lembram de uma, pelo menos, que ele fez? Curou cego. O que mais que ele fez? Fez o paralítico andar. Multiplicou os pães. Os pães até que não foi tão assim, né? Porque hoje em dia a gente nem liga muito dele ter multiplicado os pães. Mas agora aquele lance de transformar a água no vinho, se ele tivesse aqui hoje, ia fazer um maior sucesso, né? A água em vinho foi no episódio do casamento, né? Quando convidaram Jesus para ir no casamento, que é uma coisa que a gente fala às vezes, né? O pessoal fala, mas isso aí é coisa do mundo, é coisa do mundo. O espírito mais evoluído que pisou aqui foi convidado para ir numa festa de casamento. Aí de certo ele virou e falou, não me meto com essas coisas não, isso é coisa do diabo, do capeta, meu pai não se agrada com isso. Você acha que Jesus falou isso? Falou assim, demorou, vamos nessa. Aí chegou lá na festa, mestre, você chegou tarde, acabou todo o vinho que tinha aqui. Jesus falou, não, traz uma água lá para mim. Aí trouxeram a água, ele transformou a água em vinho, multiplicou pães. Ou seja, ele fez coisas que possibilitou com que as pessoas imaginassem que realmente ele seria aquele Salvador, que eles estavam esperando. E aí, o mais importante que Jesus fez. Qual foi a coisa mais importante que Jesus fez? Isso. Isso foi o mais importante que ele fez, porque ele não fazia só isso, ele simplesmente ajuntava as pessoas e pregava, e indicava quais eram as leis de Deus, e indicava como é que nós tínhamos que nos comportar, como é que a gente teria que fazer, e ainda pegou os apóstolos para levar com ele, para que depois fossem o quê? Os divulgadores, né, dessa boa nova. E aí o pessoal esperando o quê? A tal da salvação, e Jesus só pregando, e Jesus falando, e o povo não via mudança, e a coisa não acontecia. O que eles imaginaram? Não é esse homem aí que é o Salvador, não, porque ele não mudou nada. Qual tipo de salvação, o que é que aquelas pessoas queriam na época? Sim, as pessoas queriam milagre, mas em que sentido? Que Jesus aparecesse e curasse as dores e moléstias de todo mundo. Que Jesus pegasse e construísse casa boa para todo mundo. Que Jesus providenciasse comida em abundância para todo mundo. E de quebra, desse uns pescotapas na orelha do Herodes lá. Do rei lá. Era isso que o povo esperava dele. Ele fez isso? Bom, se ele não fez isso, que era o que a gente esperava, o que acontece? Não é o Salvador. Não é o Salvador. E quando Jesus caiu nas mãos do rei, e passou a ser judiado, o povo já falava assim, pode levar. Pode guardar o homem, porque esse daí não é o Salvador que nós estamos esperando. Tanto que os judeus esperam o Salvador até hoje. Eles estão esperando a vinda de Jesus até hoje. Porque aquele lá não era o Salvador. Aquele não era o Messias. E simplesmente pegaram Jesus, prenderam Jesus. Mas aí o pessoal lá ficou assim, mas como é que nós vamos fazer com esse homem preso aqui? É melhor a gente soltar, porque vai que causa uma revolta, e não sei o que e tal. E eles tinham lá, né, como nós vimos na história, que eles tinham um negócio lá de soltar, né, de soltar um preso. Eles faziam um comunicado lá à população, e a população escolhia um preso para ser solto, e o outro fazia o quê? Matava, crucificava. Aliás, a gente fala assim, Jesus veio e morreu na cruz. Não foi só Jesus que morreu na cruz, vários outros morreram, porque naquela época era normal, naquela época era uma das formas de execução, tá? Que se tinha na época. Então eles pegaram e colocaram lá Jesus, para quem julgar? Porque a gente fala assim, o que o Pilatos fez? O Pilatos fala, eu lavo as minhas mãos, ou seja, eu não tenho nada com isso, vocês estão condenando Jesus, porque quando colocaram Jesus e um criminoso da época lá, né,
que era o Barrabás, né? E perguntou para o povo, vocês querem que liberte quem? O que o povo gritou? Barrabás. Mandou soltar o Barrabás. E o Pilatos insistindo, vocês querem que solta quem? O povo, Barrabás. Se soltar o Barrabás, o que faz com o outro? Mata. Mas já estava certo que isso ia acontecer. E o povo se revoltou contra o Salvador. Ficou revoltado. Tanto que a gente percebe isso nos episódios da crucificação depois. Porque realmente o Barrabás foi solto. E Jesus foi para a crucificação. Porque ele não foi aceito como Salvador. Porque ele não trouxe para as pessoas da época aquilo que as pessoas queriam. Que era isso que nós falamos. Que era resolver aquelas pendências que eles tinham. Resolver aqueles problemas graves. E crucificaram Jesus. Não acreditando que Jesus fosse o Salvador. Mas, quando a gente fala em salvação, a gente precisa dividir o que é salvação. Entender. Porque Jesus trouxe a salvação. Mas não aquela que o povo queria. Não aquela que o povo imaginava. Jesus simplesmente trouxe o que nós chamamos de salvação interna. Porque o que o povo queria era salvação externa. Queria que fosse alterado e fosse mudado o quê? Tudo que estivesse fora de mim. Que me causa dor, que me causa desgosto, que me causa tristeza, que me causa mágoa. É isso que eu quero que você transforme aí, Salvador. É isso que eu quero de você, Jesus. Acontece que Jesus não fez isso. Jesus veio trazer a salvação interna. Através da pregação, através dos ensinamentos que Jesus trouxe, veio nos mostrar que nós temos que sermos pessoas mais tranquilas, sermos pessoas mais calmas, sermos pessoas mais esforçadas, sermos pessoas mais dedicadas ao nosso próximo. Resumindo, sermos pessoas mais amorosas. Essa foi a essência do ensinamento de Jesus. Então Jesus realmente foi o Salvador. E veio trazer exatamente a salvação, mas interna. Porque quando você muda dentro de você, automaticamente você altera a sua visão a respeito do que está fora. Porque não adianta você mudar fora, se lá dentro não tiver a mudança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Instrução dos Espíritos, a Era Nova. Os Espíritos dizem assim, um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a luz dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Foi quando Jesus esteve aqui. Mas depois da luz, as trevas voltaram. Ou seja, depois da crucificação de Jesus, depois de todos aqueles ensinamentos, o mundo caminhou por um período ainda muito cruel, muito difícil. E aí, lá no Evangelho eles falam assim, então Deus permitiu que os Espíritos viessem vos falar. Através do quê? Precursora a doutrina espírita, que explica dessa forma. Mas hoje, a gente sabe que a comunicação espiritual é aceita em várias outras religiões. Várias outras religiões, outras seitas, o que eles fazem? Eles aceitam a comunicação espiritual. Até no catolicismo tem algumas, é claro que eles não chamam de espírito, não é igual a gente aqui, mas eles falam que é o Espírito Santo, que recebeu uma informação. Então, ou seja, a coisa está mudando bastante, mas a doutrina espírita foi precursora. E aí eu pergunto para vocês, nós que somos espíritas, nós estamos atrás de qual tipo de salvação? Infelizmente, a grande maioria de nós está atrás da salvação externa ainda. Desde a época de Jesus. A gente vem buscar alterações fora do nosso íntimo, fora do nosso pensamento, fora da nossa abrangência de esforço.
Ah, Edinho, não é isso não. Nós já estamos no... É claro que isso daí não é regra, tá? Tem muito espírito aqui que é mais evoluído que eu. Estou falando disso de mim, mas aqui tem muito mais espírito que é evoluído. Muito mais que eu. Mas, normalmente, o que nos incomoda é o que está onde? Fora. E é só por uma interpretação interna. A nossa interpretação muitas vezes está equivocada. Então, o que é que nós queremos consertar quando a gente procura uma religião, quando a gente vem? Que tipo de salvação que a gente quer? A gente quer chegar aqui, arrumar um emprego melhor, a gente quer ter dinheiro, a gente quer mudar de casa, a gente quer mudar de carro. De esposa a gente quer, de marido a gente quer, até chegar aqui. Aí quando chega aqui a gente descobre, fala, é o meu karma então. Significa que eu tenho que ficar com ele, né? Aí fala assim, então eu vou aguentar esse traste, essa encarnação inteirinha, para não precisar voltar junto com ele na próxima. Bom, pelo menos uma notícia boa para vocês. Quem suporta o cônjuge nesta encarnação, não volta com ele na próxima. Volta com ele mais umas 10. Tá? E mais umas 10. Por que tem que voltar mais umas 10? Porque por acaso alguma vez, quando a Carla falou aqui de Jesus, né, ou nos ensinamentos que a gente vê de Jesus, Jesus chegou e falou assim, você tem que suportar o seu próximo. Quando que Jesus falou isso? Nunca. Ele falou que a gente tinha que fazer o quê com o próximo? Ah, então, ama o teu cônjuge. Ah, Edinho, porque você não conhece meu cônjuge. Mas assim, não se preocupe, não tenha pressa, vocês vão vir mais umas 10 encarnações juntos, tá? Mas assim, quando a gente vem para o centro, a gente gostaria muito, muito, que o outro mudasse. Inclusive a gente convida para vir no centro, tem tanta mulher que às vezes vem sozinha, às vezes tem marido também que vem sozinho, né? E aí fala assim, eu queria tanto que o meu marido viesse. Não, não é ele que está precisando vir não, é você mesmo. Que nem eu, às vezes eu falo, eu gostaria tanto que a minha mulher fosse espírita, que me acompanhasse. Não, sou eu mesmo que estou precisando. Não é ela, não. E mais, não é só a mulher e o marido que a gente gostaria que mudasse, não. Os filhos também. A gente adoraria que os nossos filhos fossem alterados. Principalmente quem tem filho adolescente. Né? Porque o adolescente nem sabe direito quem ele é, o que ele quer. É igual o mineiro, como é que o mineiro fala? Dom Covim, Oncotô, Poncovô. O adolescente é mais ou menos assim, igual o mineiro. Dom Covim, Oncotô, Poncovô. Entendeu? Adolescente é mais ou menos isso. Então, se ele não se encontra direito, ele está ali meio que, né? Imagina para nós, pais. Eu tenho um lá em casa. Eu sei como é que é. E a gente vem, Edinho, mas isso que você está falando não é verdade. Não é verdade. Porque eu não sou assim. Eu já estou procurando a minha salvação interna. Me perdoe, porque eu comecei pelo final. Vou voltar um pouco. Todos vocês fazem oração, né? E quando pede na oração, é diferente disso que eu falei? A gente tinha que ter perguntado primeiro quem faz oração, né? E o que é que você pede quando você ora? O que é que você pede na sua oração? Será que você não está pedindo isso? Eu vou contar um segredo para vocês, eu estou pedindo isso ainda. Então você está falando que é errado a gente pedir? De maneira alguma. Não estou falando que nada é errado. Só estou falando que talvez nós estejamos esperando uma salvação que não vai acontecer. Somos nós que temos que produzir. Porque até Jesus, quando fez lá os milagres dele, né? O que ele falava para a pessoa? A pessoa agradecia a ele, o que ele falava? Vocês ouviram falar disso já ou não? Quando ele curou o cego lá, o ceguinho virou para ele, Jesus, muito obrigado. Não, acho que ele não tinha essa voz assim, não. Acho que ele já falou direto, falou assim, mestre, curti isso que você fez. Né? Valeu, show, né? E aí Jesus vira para ele e fala o quê? Não fui eu que te curei. Isso foi a sua fé que te curou. Jesus falou para todos lá. Jesus não assumiu a responsabilidade da mudança de ninguém.
Quando ele esteve aqui, ele falava para a pessoa, não precisa me agradecer, não, foi eu não, foi a tua fé que te curou. Quanto de fé que nós temos para nos curar? Quanto é que nós estamos acreditando que nós temos esse poder? Que nós temos a capacidade? Que nós aguentamos? Que nós vamos conseguir amar? Quanto? Porque o que a gente vê por aí, não é isso. Inclusive, estas manifestações de solicitação de milagre e de favores da divindade é imensa. São várias religiões que adotaram, inclusive, alguns manejos, alguns que a gente chama de rituais, né? Para comover quem? Deus. Para que Deus pudesse fazer o quê? O que não podia. Tem coisa que não pode fazer. O que eu ouvi nessa quaresma, nesse período de quaresma que a gente está passando, não posso porque na quaresma eu não faço isso. Na quaresma eu não bebo. Na quaresma eu não como chocolate. Na quaresma eu não isso. Na quaresma eu não aquilo. Só na quaresma. Mas por que na quaresma não? Está trocando favor. Deus, eu não vou beber durante a quaresma toda, mas em compensação você providencia tal coisa para mim. Isso é uma prática comum. Alguém aqui ouviu alguém dizer alguma coisa nesse sentido, na quaresma desse ano? Alguém lá? Algum familiar? Falou, não posso. Na quaresma, quer tirar esse trem ruim dele? Tem, mas joga para cima. Joga para o cara que está atrás de mim, mas não de mim. Né? Porque, pensa bem, olha a minha ideia. A hora que passou a mão na pessoa e supostamente tirou uma energia ruim que ela estava e jogou do lado. Para que isso? Para quê? Quer dizer, é um ritual, um negócio que não tem necessidade. Jesus não fazia isso. Jesus só impunha as mãos. Então é coisa que às vezes até os próprios centros espíritas criam para a gente achar que nós vamos ter uma ajuda extra, sem esforço. Sem esforço. Outro dia falaram para mim assim, Edinho, você fala no centro, para ir para a região? Eu falo. O que o pessoal acha de você? Eu falei assim, eles acham tudo que eu sou louco. Tudo que eu sou meio doidinho da cabeça. E falou, e o que você pensa disso? Eu falei assim, eu acho que eles estão certos. Eu acho que eles estão certos, sabe? E tem que ser assim, eu não posso ser de outro jeito. Aí eu expliquei por que eu não posso ser. Porque lá no meu dia a dia eu sou assim. Adianta eu entrar dentro daquela porta para dentro, adotar uma postura daquilo que eu não sou, falar de um jeito, tentar falar de um jeito que eu não condiz com o meu ser lá fora. Porque dá para a gente chegar aqui, adotar uma postura, e até muita gente eu vou conseguir enganar, né? Aqui vocês não, porque a maioria me conhece. Mas chegar aqui, pegar esse microfone, fazer uma cara, meus irmãos, como Jesus sofreu, tinha uma dó de Jesus. Os espíritos vão olhar lá em cima e falar assim, rapaz, quem que é esse cara aí? Quem que ele está querendo enganar? Ou seja, a gente não engana ninguém. Então não adianta a gente chegar aqui e adotar uma postura completamente diferente, fazer um negócio mirabolante, falar, nós vamos entregar para vocês. Aquilo que Jesus não deu, porque ele não tinha capacidade, nós vamos dar. Não vamos. Não vamos. Então a gente tem que ser igual, eu sou igual. Eu conheço uns aí que faz isso. Chega lá e fala, você quer, tá na dele, eu não tenho nada com isso, não vou responder por ele. Mas eu conheço, eu falo assim, não é ele. Isso daí não é ele. Né? Não é. E aí alguém fala assim, não é ele mesmo não. É algum espírito benfeitor que está falando por ele. Aí eu fico pensando comigo, caramba, não tem nenhum que me acompanhe. Ou os que me acompanham é tudo meio pirata também. Né? Ou seja, então quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente tem que colocar isso na cabeça, colocar isso em mente. Qual é a salvação que eu estou esperando? Eu estou esperando tudo isso. Eu estou esperando que a minha vida lá fora, o meu externo modifique. Mas tem um detalhe. Digo para vocês, o nosso externo modificou uma barbaridade nos últimos anos. As esposas não são mais as mesmas.
os maridos não são mais os mesmos. Os filhos não são mais os mesmos. Os pais não são mais os mesmos. A nossa condição material não é mais a mesma. Está muito, mas muito melhor. Muito! Edinho, eu não estou enxergando isso não. Porque a gente tem que mudar lá dentro. Tem que mudar lá. Fazer a nossa salvação interior. Para poder enxergar isso. Era comum. E outra, quando eu falo antigamente, era comum antigamente aí. Os maridos, por exemplo, era comum. Você ouvir homens falar que traíam as mulheres. Isso não é comum mais. Ah, Edinho, mas está assim. Está assim, mas antes era assim. Está assim hoje? Melhorou pra caramba. As mulheres hoje estão ajudando pra caramba os maridos para pagar conta, inclusive trabalhando fora. As mulheres hoje estão estudando, as mulheres estão se qualificando. Olha que trem maravilhoso. Que coisa excelente. Os pais estão muito mais carinhosos com os filhos. Muito mais. Ah, Edinho, no caso dos pais estão mesmo, as mães já eram. As mães estão muito mais também. As mães estão muito mais. A nossa condição material, principalmente nós que moramos aqui nessa região, principalmente nós que moramos aqui no Brasil, nós vamos reclamar do quê? Ah, Edinho, mas tem a política. Sim. E eu não quero desanimar ninguém, não. Mas fizeram uma pesquisa aí, e esse candidato que a maioria de nós fala mal, é o que está na frente das pesquisas. Se ele candidatar em 2018, ele volta. Entendeu? E aí o pessoal fala assim, você fala isso rindo? E você fala assim, claro que eu falo rindo. Porque se nós todos estamos passando por esse momento, é para a gente aprender alguma coisa. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender que independente do político que estiver lá, eu tenho que ser bom. Porque eu vou continuar vivendo. E se eu ficar olhando lá e falar assim, meu Deus, esse país está à beira do abismo. Aí daí a semana que vem meu outro fala assim, você viu? O Brasil deu um passo à frente. Né? Não. As coisas vão acontecer, eu vou cuidar de mim aqui. Porque vai continuar muito bom. E cada vez vai melhorar mais. Sabe por que vai melhorar? Porque não depende dos partidos políticos. Porque não depende só dos políticos, não depende dos empresários, não depende da autoridade. Depende de Deus. Deus criou uma lei de evolução. Todos nós estamos inseridos nessa lei, inclusive os políticos. E nós chegamos num tempo em que muito do que a gente esperava de transformação vai acontecer, como já vem acontecendo, num curto espaço de tempo. E tudo isso que está acontecendo é necessário para que a mudança ocorra. Então está melhorando. O que eu tenho que fazer? Entender isso dentro de mim. E buscar fazer aquilo que Jesus queria que a gente fizesse lá atrás. Que nós fôssemos mais tranquilos, que nós fôssemos mais humanos, que nós fôssemos mais brandos, mais mansos, mais pacíficos e mais amorosos. Isso é que Jesus tentou passar lá. E isso é o que a doutrina espírita passa para a gente todos os dias. Todos os dias. Agora, qual é o esforço que nós estamos fazendo? Muitos de nós simplesmente crucificam a doutrina espírita. Muitos de nós vêm aqui de repente para tentar barganhar alguma coisa com os espíritos. Muitos de nós vêm aqui e ficam esperando o seguinte, eu vou lá porque eu vou receber um passe para mudar tudo, para mudar a minha situação. Aí você vai falar assim, nossa Edinho, mas será que tem gente assim? Esses dias eu encontrei um amigo meu, e ele virou para mim e falou assim, ô Edinho, deixa eu falar um negócio. Vou começar a aplicar passe lá no centro que eu frequento. Você vai aplicar passe? Vou, mas o que você fazia lá no centro? Não, eu ia toda semana na palestra, tinha um estudo lá, porque eu ia no estudo, porque assim, na palestra, no dia da palestra, o passezinho era muito fraco, sabe? Aí no dia do estudo, o passe era mais forte. Aí eu no estudo também recebi o passe. Mas agora eu vou aplicar passe. Falei, quanto tempo faz que você está lá?
Ele falou, 20 anos. Aí eu falei, caramba, 20 anos perdidos ali dentro, sem trabalhar. 20 anos ali, agora que ele vai aplicar passe. Se ele tivesse começado a aplicar passe assim, há 20 anos antes, olha o tanto que ele teria melhorado. Porque o tanto de energia que ele teria recebido para oferecer para os outros. Porque quando tem um médium passista aqui, que se levanta, a energia que nós recebemos vem misturado com a energia do médium passista. Então o médium passista recebe a energia da espiritualidade e doa junto com a dele. Olha só que benefício. E ele ficou 20 anos querendo receber. É claro, o André Luiz diz, inclusive, que para a gente se reequilibrar, vocês sabem quantos passes a misericórdia divina providencia lá para a gente? Exceto, com exceção de pessoas que estão extremamente debilitadas, pessoas que estão doentes, então precisam de um acompanhamento mais longo, né? Então pessoas que têm doenças crônicas, aí é diferente. Mas o geralzão assim, que nem nós aqui, sabe qual que é o limite? Vocês sabem ou não? É isso, o rei respondeu ali. Exatamente, Reinaldo, no máximo 10. No máximo 10. Porque vocês imaginam eu, só os meus entreveros normais lá. É uma dificuldade de pagar uma conta, é uma briga com a esposa, é um filho que me deu um trabalho, é uma briguinha de trânsito, é um negócio ali. Aí eu venho aqui e falo assim, minha vida está de cabeça para baixo. Me dá uns passes aí. Aí eu recebo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já está na hora de eu fazer o quê? Me reorganizar, não é? Então. Mas a doutrina espírita dispõe dessa ferramenta para auxiliar quem está chegando. E é maravilhosa. Vocês querem ver como esse negócio de passe aí é estranho para a espiritualidade? Imagina que você está na sua casa, bonitinho, quietinho, e de repente muda alguém na frente da sua casa. A pessoa mudou na frente da sua casa. Aí está lá com um carrão na garagem, comprou aquela casa toda lá, tal. Aí você está lá tranquilo, ela vem e toca a campainha lá da tua casa. Aí você sai lá na frente, ela vira para você e fala assim, oh meu amor, acabei de mudar aqui na frente, está meio bagunçada a minha casa lá, não estou achando as coisas, eu preciso fazer comida. Você não me arruma um copo de arroz? O que você fala? Hã? Claro! Quem é que vai negar um copo de arroz para um vizinho que acabou de mudar na frente? É perigoso você pegar o arroz pronto, falar, você não quer pegar pronto? Eu faço para você e te mando uma panela de arroz. Segundo dia que ela está lá, toca o interfone, você sai lá, é ela de novo. Ela fala para você assim, fala, meu bem, mudei aqui agora, minha casa tudo bagunçada, não estou achando nada. Você não tem um copo de arroz para me arrumar? O que você faz? O pessoal aqui na frente está fazendo assim, eu não prestei atenção lá atrás, mas o pessoal aqui na frente está fazendo assim, ó. Sim, não, isso não pode. Você vira para ela e fala assim, sim. Porque isso não vai ser nem no terceiro dia que ela te pedir. No terceiro dia ela vai lá, toca o interfone e fala a mesma coisa. Fala, porque eu mudei aqui agora, minha casa está tudo bagunçada, você não me arruma um copo de arroz. Você vai falar assim. No quarto dia, aí sim. Aí você já fala assim, sim. Você não quer levar um saco de uma vez? De arroz. No quarto dia você vai fazer a panela de arroz para ela? Nem a pau, no primeiro dia você faria. No primeiro dia você era capaz de fazer. Você arruma no quarto dia. E na tua cabeça, o que você imagina? Se ela voltar aqui amanhã, eu vou falar para ela o que ela precisa escutar. Vou. Porque assim, ó, bondade tem limite. Jesus fala que não. Mas nós achamos que sim, porque nós estamos preocupados com a salvação externa, não é lá dentro de nós, né? Porque o dia que a gente colocar realmente essa ideia de que a salvação é lá dentro, a nossa bondade também não vai ter limite. E ela vai tocar a campainha.
Aí é o dia de você simplesmente se compenetrar. Buscar todo o conhecimento espiritual que você tem. Buscar toda a energia dos passes que você já recebeu aqui. Abre a porta e fala para ela: o que você quer, ó? Você usa tudo que você tem. Todo o seu arsenal. Né? Ela fala assim: não, sabe o que é? Mudei isso, mas escuta, você não mudou hoje. Faz 5 dias que você está vindo aqui buscar arroz. Eu vou fazer o seguinte: eu já vou te dar um saco de arroz, você pega esse saco de arroz e você some daqui. Não aparece mais. De preferência que você mude para outro lugar para pegar arroz em outra casa. Olha, e outra coisa, tem mais vizinho aí, viu? Tem mais vizinho. E aí ela vira para você e fala assim: eu sei, mas ali eu estou pegando açúcar e ali eu estou pegando feijão. Não dá para ir, né? Não tem jeito, como é que eu vou ali? Ali eu pego açúcar, ali eu pego feijão, né? Aí vocês imaginam a espiritualidade, sabendo da vida de cada um de nós, sabendo que a nossa vida, muitas vezes, está bagunçada, está tudo revirada, porque falta um pouco de esforço para nós, porque falta um pouco de caridade para nós. Aí a gente vem aqui no centro e fala: ai, me ajuda. A espiritualidade entrega aquele monte de energia positiva. A gente vai para casa no outro dia, o que a gente faz com isso? Nada. No outro dia, na outra semana, a gente vem aqui de novo, entra com aquela postura, porque a gente entra com postura de cachorro caído de mudança aqui. Eu, pelo menos, quando eu comecei aqui no centro, eu entrava. Aí depois, quando eu descobri umas coisas, eu já falei: não adianta, tem que ser eu mesmo. Nossa, mas quando eu comecei aqui, que eu entrava ali no centro, assim, eu chegava ali no centro, na frente assim, ó. A hora que eu estava chegando, eu já ia diminuindo o passo. A hora que eu entrava, eu já entrava assim. A pessoa vinha e falava assim: você vai tomar passe? Aí os espíritos lá em cima olhavam e falavam: mas que cara de pau. Eles ficam com a mesma vontade da gente falar para a mulher do arroz. Só que eles não falam, porque eles são bondosos. Aí sabe o que eles fazem? Entrega a energia que a gente precisa no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e vai diminuindo. A hora que chegar 10 dias que nós viemos aqui receber passes sem necessidade, nós não estamos precisando daquilo, nós estamos precisando modificar, simplesmente porque nós somos folgados, nós somos cara de pau. Nós queremos ganhar coisa lá, estamos esperando a salvação, igual na época de Jesus. Os espíritos falam assim: não podemos entregar mais nada para ele. Porque se você entregar, o que vai acontecer? Ele nunca vai se mexer sozinho. Nunca. É claro que eu disse com exceção daquelas pessoas que têm problemas crônicos, que têm algumas dificuldades diferentes. Então aí precisa sim. Aí não é só 10 não, aí quantos forem necessários. Aí pode vir toda semana. Tem gente, inclusive, que às vezes vem 2 vezes na semana receber passe. Pode vir. Não tem problema nenhum. Porque é uma das ferramentas de salvação externa que a doutrina espírita providencia. Através dos passos, através do esclarecimento, através da ajuda. Mas isso vai fazer o quê? Vai fazer com que seja simplesmente um paliativo. Um auxílio. Para que você tenha tempo de providenciar a sua salvação interna. Então, se nós crucificamos Jesus lá naquela época, e eu vou falar uma verdade para vocês, eu acho bem possível que se eu tivesse lá naquela época eu ter feito isso, porque muitas vezes eu me vejo assim, me pego pensando, eu falo assim: nossa, como eu tenho que melhorar ainda, como eu tenho que crescer, como eu tenho que me esforçar no meu dia a dia. Então, eu penso assim: se eu já fiz isso com Jesus lá atrás, eu não posso fazer isso com essa doutrina maravilhosa que eu descobri nessa encarnação e que me ajuda muito, porque esclarece, não tem simplesmente nenhum empecilho para você encontrar nenhuma resposta, você tem resposta para tudo. Então, chegou o momento de eu fazer o quê? De eu não crucificar a minha religião também. Pelo contrário, de eu começar a praticar o que ela pede para eu fazer. Porque as orientações continuam sendo de Jesus. A pregação continua sendo de Jesus. Porque lá,
no passado, a gente aprendeu que Jesus tinha 12 apóstolos. Hoje nós sabemos que Jesus tem uma quantidade ilimitada de apóstolos no plano espiritual, que estão a nos orientar. E cada um de nós já tem condições de entender isso. Cada um de nós. Então que realmente está na hora da gente falar assim: não existe Salvador. Não vou mais esperar o Salvador. Porque eu sou o Salvador. Esse poder de transformar minha vida é meu. A capacidade de fazer milagres é minha. Aquilo que eu estou esperando de Jesus e de Deus já está em mim. Eu tenho condições de fazer. Eu tenho condições de melhorar. Eu tenho condições de avaliar e de perceber o tanto que a minha vida é boa. Quantas pessoas que estão do meu lado que me ajudam? Quantas pessoas estão do meu lado que me amam? Quantas pessoas estão do meu lado e que me entregam carinho? Quantas pessoas estão do meu lado e tentam abrir meus olhos? Então só cabe a mim, não a Jesus, não a Deus, mas só cabe a mim tomar conta da minha vida, resolver as minhas pendências, porque nós aprendemos que tudo que acontece conosco é por merecimento. Deus não entrega nada a ninguém por privilégio ou por alteração da sua lei. A misericórdia divina entrega para a gente aquilo que a gente merece. Então nós estamos na posição de merecedores daquilo que nós temos. Mas Edinho, eu queria algo melhor. Também quero. Se eu quero algo melhor, eu tenho que produzir algo melhor. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que alterar os meus pensamentos e as minhas ações. Edinho, mas eu não estou conseguindo, lá fora está difícil. Não tem problema. Vamos firmar o pé nesta casa que nos acolhe, porque aqui nós vamos ter a oportunidade de começar. Todos aqueles que frequentarem com assiduidade e quiserem, vão ter uma oportunidade de trabalhar com Jesus aqui. Todos não, porque muitos, eu estou vendo aqui, ó, muitos já trabalham aqui na casa, e já sabem como funciona, e já sabem os benefícios, e sabem a alteração que nós vamos conseguindo com isso. Porque nós vamos descobrindo e percebendo exatamente aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Que era para amar o nosso próximo. Que era para a gente ser caridoso. Porque Jesus falou assim, ó, não tem outro caminho para ir ao Pai se não for por mim. Se não fizer o que eu faço. Então nós temos que ser caridosos. Aí nós vamos perceber que a salvação é possível. Mas quem será o nosso Salvador? Seremos nós mesmos. Com muita alegria, com muito esforço e com o apoio de Jesus. Muito obrigado a todos vocês por mais oportunidade de estar aqui nesta frente desta casa que me acolheu e me acolhe até hoje, e que eu devo muito.